Feche os olhos, vocês podem fazer o OM junto comigo. Inspire e exala profundo, traz a presença. Om. Sahana vavatu, sahano bhugnatu, saha viryankaravavahai, tejas vinavaditamastu vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo e exala, podem abrir os olhos. A gente vai falar sobre Purushartha. Vocês já devem ter escutado, ou já devem ter ouvido lido sobre Purusha. Purusha significa, dentro da visão hindu, da cultura hindu, que é o que pauta o yoga, né? Purusha significa condição humana. Então, e artha significa desenvolver. Então, o que a gente precisa desenvolver dentro da nossa condição humana para a gente alcançar um objetivo? Então, se a gente for perceber em toda teoria que a gente busca de yoga, que não são, a gente tem vários livros, mas a gente não tem uma imensidade de teoria, porque o yoga ele se estuda muito no nível prático. Mas se a gente for pensar o que temos de teoria, toda teoria ela tem uma progressão. E se a gente for pensar em yoga como prática, também existe uma progressão. Mas no Ocidente não se aplica muito isso. A gente não tem uma progressão nas aulas de yoga, por exemplo. No Ashtanga a gente tem, mas nos outros métodos não. Você vai lá e tem uma experiência de yoga. Ah, tá, agora eu tenho uma experiência e você pode desenvolver essa experiência, mas não existe para onde ir. Tipo, vai vir uma coisa antes, depois outra, até chegar em um determinado lugar. E a gente tem, por exemplo, no Yoga Sutras de Patanjali, uma receita de bolo para a gente chegar no estado de yoga, que é um estado de consciência, de unidade. E os Purusharthas são quatro objetivos da vida humana e da vida espiritual. A gente tem um objetivo final também. Então, o que eu vou explicar para vocês hoje aqui são 4 objetivos que a gente precisa alcançar para que a gente possa ter uma vida de harmonia. 4 objetivos dentro dos objetivos do yoga, que é alcançar moksha, que é felicidade, que é realização. Então, se a gente for fazer uma analogia e pensar no Yoga Sutras, que é um tratado que a gente valoriza muito, que é muito importante, que é a base também do yoga, de um dos estudos de yoga, né? Porque a gente tem outros estudos. O nosso objetivo é realmente a realização, é ter essa consciência de quem a gente é, se sentir bem, se sentir feliz, se sentir realizado dentro dessa unidade, né? Então, os 4 objetivos da vida espiritual seriam o segredo para que a gente possa chegar nesse lugar. E aí, hoje eu vou explicar para vocês quais são esses 4 objetivos, tá? A gente, antes de começar, eu achei esse texto aqui na internet, eu não me lembro de quem é esse texto, não é meu, mas eu coloquei na arte, inclusive, dessa aula, porque eu acho que ele fala muito sobre o que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui quando a gente começa a estudar yoga. E ele diz: arejar a existência é deixar para sempre entediante e rotineira vida na zona de conforto. É ter a capacidade de transformar a nossa vida em uma aventura. Viver todos os momentos genuinamente. Quando descobrimos a arte de arejar a existência, o que os outros esperam de nós e pensam da nossa forma de viver torna-se totalmente irrelevante. Nunca mais nos tolhe o prazer de estarmos vivos, autênticos, nem a consciência de que somos seres únicos para quem o sol nasce todos os dias.
Aí a gente pode falar, mas eu não ligo porque os outros pensam de mim. Será que a gente não liga de verdade? Pode ser que as pessoas na rua, os amigos, não. Mas os amigos até que sim. Mas e a família? Né? Que é da onde a gente aprendeu tudo aquilo que a gente tem como valor. E não adianta a gente achar que, não, eu já superei isso da minha família. Quando a gente nasce cru, ou quase cru, né? Porque a gente traz as experiências dentro do yoga, a gente acredita em reencarnação. A gente traz as experiências das outras vidas que estão registradas no nosso ser. Mas a maneira como a gente se coloca e entende o mundo é repassada para a gente conforme a nossa família enxerga. Então, são as experiências dos nossos pais, são as experiências dos nossos avós e dos tataravós, e isso vai impactar na maneira como a gente vai enxergar a vida e como os nossos filhos também vão enxergar a vida. O que o yoga tem de magnífico? Ele, quando você começa a estudar yoga, você começa a olhar para algumas dessas crenças e, isso não está me fazendo muito bem. Não fez bem para o meu pai, para minha mãe, nem para os meus avós. E aí a gente tem essa possibilidade de ter esse olhar de fora, de terceira pessoa, né? Que enxerga e fala, não, agora eu vou parar com esse ciclo. Quando nos é possível, quando a gente realmente consegue enxergar isso. Mas o yoga é uma ferramenta ótima para que a gente possa acessar essa consciência de que a gente não é aquilo que a gente aprendeu que o mundo é e que a gente tem essa possibilidade de mudar. E dentro disso, dentro desses 4 objetivos, a gente tem que pensar que a gente vem para cá e que a vida tem que ter um propósito, né? Eu acho que a maior pergunta do ser humano é o que eu estou fazendo aqui? Eu vim para cá para fazer o quê? E eu tô exercendo aquilo que eu acho que eu vim fazer, né? E aí vão ter várias culturas que vão dizer que é certo fazer tal coisa, que é, né, honrado fazer tal coisa. A gente pode explodir a nossa cabeça pensando de diversas formas, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem um tipo de cultura e normas éticas para viver em sociedade. Lá no Oriente Médio é diferente, né? Lá no Oriente Médio, para as mulheres, principalmente, é muito diferente, né? Ai, mas lá não sei, porque isso acontece muito. A gente fica muito, como a gente tem um conhecimento muito vasto e acessa muita informação, a gente tem muito isso de ficar questionando aquilo que a gente deveria organizar dentro da gente, porque a gente tem informação de que tem gente que não faz e que em outro lugar é diferente. E daí você se perde dentro de um monte de processos intelectuais que não te levam a lugar nenhum, só a fugir daquilo que você precisa fazer. Então, se dentro desse conhecimento de yoga, dentro dos purusharthas, são esses 4 objetivos, se você não vivenciar, e se você não desenvolver algum desses 4, você não tem como chegar no objetivo final, que é moksha. E moksha significa liberação. Se libertar de tudo isso que a gente aprende e que não nos leva a lugar nenhum, na realidade, nos leva a ter desequilíbrios mentais, emocionais, a nos envolvermos com pessoas, com coisas, com situações que não nos deixam felizes, a nos viciarmos em situações, coisas, em drogas, em comida, em, sei lá, vício de compra, para a gente tentar suprir a falta de algo que não está fora, mas que está dentro de nós. Porque dentro do conhecimento de yoga, a gente tem um propósito, a gente tem um porquê estar aqui, e para que a gente chegue nesse lugar, que é esse estado de yoga, que é você estar livre mesmo de tudo aquilo que foi nos imposto, a gente precisa realmente a gente precisa vivenciar e desenvolver, então, esses 4 estágios, esses 4 objetivos. O primeiro objetivo é Dharma, e vocês já devem ter escutado essa palavra. Ah, esse é o meu Dharma, né?
por que que se fala que esse é o meu Dharma? O Dharma é exatamente o propósito pelo qual você veio para essa vida. O que que eu vim fazer? Qual é a minha função nessa existência? Porque todo mundo tem uma função nessa existência. Como é que eu sei se eu estou executando o meu Dharma? Se eu realmente consigo desenvolver o meu papel dentro dessa sociedade. E principalmente, Dharma não é aquilo que eu quero fazer porque eu gosto, simplesmente. Mas Dharma é aquilo pelo qual as coisas fluem de dentro de mim para fora. Aquilo que beneficia a sociedade e traz mais harmonia para o mundo. É exatamente o que a gente escolhe trabalhar, por exemplo. E aí tem um monte de gente que trabalha muito infeliz, porque não está executando o seu Dharma, mas que escolheu aquela carreira porque os pais achavam que era importante, escolheu aquela carreira porque aquilo dava conforto financeiro. Não que o conforto financeiro não seja bom, é essencial, a gente vai falar disso, que é um dos objetivos também, mas se o conforto financeiro ele está vinculado a objetivos egoístas, ele não está alinhado com essa harmonia universal. Então, qual é o meu propósito? Qual é o meu Dharma? Para que eu vim nessa vida? Como é que eu sei se eu estou executando e desenvolvendo o meu Dharma? Quando você faz aquilo que você está trabalhando, você vê sentido daquilo no mundo. Então, a gente pode, para mim, é fácil entender que o meu Dharma é dar aula de yoga, porque eu posso estar num dia péssimo. Quando eu entro dentro de sala de aula, eu esqueci o que está me incomodando. É simplesmente uma entrega, eu simplesmente entrego tudo o que eu tenho de conhecimento ali e com amor e sem ficar pensando nos meus problemas e sem ficar pensando, será que eu vou dosar minha energia aqui para um aluno? Daí a gente tem que pensar assim, quem trabalha em empresa, por que que você dosa a energia e a tua atenção e a quantidade de esforço que você coloca naquilo que você está executando? Por que que você dosa a quantidade de atenção que você vai dar para aquele trabalho? Por que que você acha que quem te emprega é uma pessoa que você não vai dar tudo para ela? Porque ela é dona da empresa, né? Existe uma cultura de não gostar do chefe. Por que que você trabalha dessa forma, né? Então, será que você está executando realmente o teu Dharma ali? Se você fica dosando e você fica dosando e você fica pensando na quantidade de energia que você vai pôr naquilo? Ah, porque eu não sou o dono do meu negócio. Tá, mas então por que que você não pediu a conta e foi ser dono do negócio, né? Então, o Dharma, ele tem muito a ver com isso, assim. A gente precisa encontrar aquilo que faz o nosso coração vibrar e aquilo que faz com que a gente sinta que está sendo útil para o mundo, de forma a transformar o mundo em um lugar melhor e harmonioso. Ai, mas o mundo não é assim, a vida é muito difícil. Sim, gente, a vida é muito difícil. Nem sempre o trabalho vai. E a gente tem que ter muita noção disso, e a gente precisa ter muita consciência disso. O mundo não deve nada para a gente. As pessoas acham que o mundo deve para elas. A gente tem um papel nesse mundo. E esse papel ele tem que ser executado de forma amorosa. Se você acha que você precisa ter contrapartida do mundo e das pessoas e tudo o tempo todo, é porque você não está executando o teu Dharma. Você tem que fazer sem esperar que exista uma contrapartida. A contrapartida ela vai acontecer simplesmente porque você está vibrando dentro daquilo que você precisa vibrar no mundo. Então, o meu trabalho, ele tem um propósito, que é ensinar yoga para as pessoas. E, assim, para mim, o resultado disso eu vejo as pessoas dizendo, nossa, como minha vida melhorou. Nossa, eu não tenho mais enxaqueca. Nossa, eu durmo bem. Nossa, eu não tenho mais a minha depressão. Nossa, melhorou muito a minha ansiedade. Isso, para mim, é a contrapartida. Claro que tem a parte financeira, tem tudo isso, e isso tem que ser levado em conta.
mas isso vai ser resultado, isso não vai ser o objetivo, entende? Então, a gente precisa se alinhar dessa forma e ir dentro das escrituras, dentro daquilo que os mestres de yoga acreditam. Se você não tiver alinhado dessa forma com a sua função nesse mundo, você não tem como chegar a ter uma vida plena, harmoniosa. Você não vai ter. Você sempre vai estar em crise, você sempre vai estar achando que falta alguma coisa. Você sempre vai estar com raiva do chefe, você sempre vai estar achando que você ganha pouco, você sempre vai estar de saco cheio, você vai acordar de manhã e vai ser um saco sair da cama, porque você queria ficar em casa assistindo Netflix, né? E assim, ok, assistir Netflix é legal, mas para descanso, não como objetivo de vida. Ah, mas eu queria ser rica. Sempre me pergunto, a minha família pergunta muito isso. Mas se você ganhasse na loteria, o que que você ia fazer? Você ia vender o estúdio, né? Não, óbvio que eu ia continuar trabalhando com yoga. Talvez algumas coisas mudassem, mas obviamente que eu ia continuar trabalhando com yoga. Porque o meu objetivo, porque para mim é muito claro que esse é o meu propósito, esse é o meu dharma. Então eu não vou, fiquei rica, tchau, gente. Fiquei, né? Vou viajar o mundo e vou comprar um monte de coisa, porque isso é muito vazio, isso é muito vago. Porque chega um determinado momento que isso já não alimenta mais o nosso ser. E assim, quem estuda yoga tem que parar de ficar dentro desse fluxo de loucura que as pessoas têm, de que o que é válido é aquilo que a gente adquire materialmente. O material é, sim, muito, muito, muito importante, porque também tem uma loucura ao contrário, tipo, então eu sou um ser espiritual, então eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter as coisas, eu não posso comprar roupinha bonita da 4AM, eu não posso, né? Eu não posso... Não, isso também é muito equivocado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é isso, vocês conseguem perceber se o trabalho que vocês executam está alinhado com o Dharma de vocês? Se não, comecem a observar por que é tão difícil ir para o trabalho, por que é um saco ir para o trabalho, por que você não gosta do teu chefe? Será que é porque ele é chato mesmo ou porque ele é teu chefe, né? Por que você não consegue valorizar as pessoas que trabalham junto com você, ser uma pessoa proativa, colaboradora, né? E aí, se você vê as pessoas dentro, porque a maioria das pessoas elas estão com esses valores que são deturpados. Todo mundo é assim, eu vou ser assim mesmo, né? Chegar nesse lugar, será que é o melhor lugar para se estar, né? Ou a gente pode, quem sabe, se firmar dentro dos nossos propósitos e valores e na realidade ser a inspiração para que outras pessoas olhem para a gente não precisa convencer ninguém. Mas quando a gente está feliz e a gente está exercendo o nosso papel no mundo de uma maneira consciente, as pessoas se inspiram simplesmente por olhar para a gente e ver o que a gente está fazendo, né? Eu escuto muitas pessoas falando, nossa, eu admiro muito você, porque você faz tanta coisa. Mas eu não faço tanta coisa para as pessoas me admirarem. Eu acho que existe a admiração porque as pessoas se inspiram naquilo que eu faço, né? Mas assim, eu faço porque eu estou no meu dharma, é fácil fazer. Eu levanto 4:30 da manhã feliz. Cara, nem todo dia é feliz, né, gente? Mas assim, não existe, eu não faço uma pergunta, será que eu devia estar fazendo isso? Para que eu faço isso? Não. É a mesma coisa praticar todos os dias, que a gente tem que estender aquele tapete lá, faça chuva, faça sol, estou de bom humor, eu não estou. Às vezes estou passando por fases difíceis na vida e assim, dá uma desanimada, baixa a nossa energia. Em nenhum momento eu perguntei para mim mesma, por que eu estou fazendo esse negócio? Já me vieram, e eu acho que daí é mais saudável, talvez, essas perguntas, perguntas do tipo, para que eu estou fazendo isso mesmo? Ou asana, né? Tipo, meu Deus, eu estou me virando do avesso aqui, para que isso serve mesmo? E aí a gente tem todo o aparato das escrituras para te dizer o que é o asana, né? Por que, né? Porque a nossa mente vai fazer essas perguntas e é natural que elas façam. Mas então, o primeiro passo, a primeira
a área da nossa vida que a gente precisa estar em harmonia para que a gente possa se desenvolver como ser é buscar o nosso Dharma. Para que eu estou aqui? E qual é a minha função nesse mundo? E essa função serve para quê? Ela beneficia o mundo de que forma? Ou ela harmonia ou ela harmoniza ou desarmoniza o mundo, né? E aí a gente pode pensar em coisas, por exemplo, eu não sei se a minha tarefa no mundo, por exemplo, a Dani ali que tatua, não sei se se a minha tatuagem ela é, beneficia o mundo. Beneficia o mundo, com certeza, né, Dani? As pessoas vão lá e marcam no corpo algo que é significativo para elas. Eu sou advogada, né? Obviamente que você beneficia, é um mundo difícil, né? Vocês que trabalham com direito, que tem bastante gente aqui. É um mundo difícil, de muito ego. Vai ter gente que está ali só para ganhar dinheiro, vai ter gente que está ali porque gosta de brigar. Já escutei um advogado falando isso. Eu gosto de briga, né? E esse advogado é bem próximo a mim, inclusive, da minha família, né? Eu fiquei chocada, assim, né? Tá tudo bem, né? Vai resolver os teus problemas aí. Gosto de briga, por isso que eu trabalho com isso, né? Mas o advogado pode, né? Olha a luz que você pode ser para uma pessoa que precisa desse respaldo dentro de uma situação, de ali de briga, né? Vender planta, você deixa a casa das pessoas mais bonitas, harmonia, você traz a natureza para dentro da casa das pessoas, né? E, enfim, várias outras coisas. Percebam que se, aquilo que você faz, o que aquilo causa na vida das pessoas, né? Então, esse é o nosso primeiro passo, tá? Dentro do Dharma Hindu, a gente precisa, dentro do Dharma Hindu, a gente ainda tem que pensar nos nossos deveres religiosos, mas a gente está falando lá do hinduísmo, tá? Dos nossos direitos morais e do nosso comportamento na ordem social. Então, é por isso também que a gente precisa pensar, quando a gente viaja, a gente tem que se adequar àquela sociedade. Quando a gente vai para a Índia, a gente não pode usar o ombro de fora, não é? Não vou usar um decotão na Índia porque eu sou de fora, né? É um desrespeito. Então, dentro do Dharma ainda estão os valores morais, a retidão e Rita, que é aquilo que é apropriado e íntegro. Então, a minha função é apropriada e íntegra também nessa sociedade. A gente está falando daqui, não lá dos Emirados Árabes, né? Então, além do meu propósito, além de eu encontrar aquilo que vibra através de mim e que harmoniza o mundo, o Dharma também é o meu respeito com as leis sociais e de harmonia com o planeta, né? Então, também não ficar iludido achando que, eu trabalho com, sei lá, com alguma coisa que não faz bem para vou dar um exemplo, desculpa se alguém trabalha com isso, não é pessoal, mas, por exemplo, eu nunca teria um bar. Mas o bar é lugar de diversão, mas vende bebida. Mas bebida é socialmente aceito, mas é droga. As pessoas se viciam, né? A gente estava falando, quem que estava lá comigo ontem? Você, não? Pornografia. Mas eu só vendo a foto do meu pé. Mas aquilo causa o quê? Chega como nas pessoas, né? Mas dá uma grana, uma foto do pé é $100. Nem conheço gringo, só boto a foto do meu pé. Mas o que que aquilo, como aquilo chega nessa pessoa? Como ela usa aquilo, né? Então é importante a gente entender que o nosso Dharma tem que estar alinhado com a harmonia universal, tem que estar alinhado com a harmonia social que a gente vive. Então, a gente precisa pensar nisso, certo? Aí, só para finalizar esse aqui, se fala que é o caminho da justiça, o comportamento adequado, ser decente, apropriado. Isso não é careta, gente. Isso é equilíbrio, tá? Quando a gente é mais novo, assim, eu consigo, tipo, fazer essa linha, assim. A gente tem uma ideia de que, tipo, é muito careta, vamos...
Não, vamos fazer diferente, porque quer ser diferente. Adolescente tem muito isso, né? Não, isso é falta de consciência, tá? Adolescente geralmente não tem muita consciência, né? E faz parte, né? O que é apropriado é a virtude, é o dever, é o esforço para compreender o nosso papel, é a coragem de ser aquilo que a gente veio para ser. E, desculpa a palavra, foda-se o que seu pai queria que você fosse, né? É honestidade com as leis da sociedade e as leis universais. Então, esse é o primeiro passo, essa é a primeira área da nossa vida que a gente tem que desenvolver. A segunda chama Arta. Arta é ação com renúncia. Eu começo falando que é ação com renúncia porque a Arta tem a ver com bens materiais, adquirir conforto, adquirir dinheiro mesmo. É eu conseguir ter uma vida de conforto para quê? Porque se eu fico todos os meses pensando nos boletos que eu tenho que pagar e preocupada se eu vou conseguir sustentar o meu filho, pagar a escola do meu filho, como é que eu vou desenvolver e ter atenção e espaço dentro de mim para desenvolver qualquer trabalho de forma harmoniosa? Como é que eu vou conseguir doar uma parte de mim se todo o meu ser está preocupado com o sustento? Então, dentro das escrituras, dentro da sabedoria do yoga, a sabedoria hindu, dinheiro não é errado. E essa ideia de que andar de chinelo tudo bem, gente, é uma maneira, eu estou desenhando isso, né? Ai, seja desapegado, viva uma vida bem minimalista. Não, eu não posso pensar que eu quero ganhar dinheiro e comprar aquele carro porque isso é errado, isso é um desejo errado. Isso só é errado se esse desejo ele é egoísta. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, tudo para mim, né? Mas a gente tem que pensar que a prosperidade, que ter uma situação financeira que seja adequada, ela vai te dar segurança para que você possa desenvolver todo o resto. Ninguém é feliz trabalhando um monte, mesmo que seja no seu Dharma, se aquilo não dá um resultado financeiro. E o resultado financeiro, ele vai acontecer se você estiver fazendo seu Dharma. Você nem precisa se preocupar. Quando você fica vibrando na preocupação, no medo, né? Quando você fica vibrando, por exemplo, na raiva, eu não vou ficar aqui depois do meu horário porque precisa trabalhar isso, porque já deu meu horário, estou indo embora, né? Não vou fazer isso porque, enfim, né? Os outros que se ferrem. Se você cria uma vibração que seja nesse nível, é praticamente impossível. Você não está em acordo, em cooperação com o mundo. Você não está em cooperação com aquilo que você veio fazer, né? Claro, tudo com muito equilíbrio, mas é o que a gente precisa pensar e que é muito complexo, porque existe uma cultura de que conheci muitas pessoas, inclusive, que quem é chefe sempre é chefe porque está subjugando alguém, né? Que ser coitadinho, que ganha pouco, que ser um coitadinho da sociedade é muito virtuoso. E não! Quando a gente está alinhado, a gente está vivendo uma vida de contentamento com aquilo que está acontecendo financeiramente, né? Será que a vida que a gente está vivendo, ela é uma vida em que está ok? Eu consigo me sentir seguro? Eu consigo sentir segurança de que eu vou me alimentar bem para ter uma boa saúde? Se por acaso eu tiver uma doença, eu vou poder ajudar alguém da minha família ou até comigo mesmo, custear um tratamento, né? De saúde, isso é muito importante. Então, a gente não pode achar que é errado. Pelo contrário, se a gente for pensar, eu sempre fico pensando muito nisso, assim. Os judeus, a maioria dos judeus que eu conheço, os bem religiosos, eles têm muito dinheiro. Eles não acham que é errado ter dinheiro. Faz parte, eu não conheço muito, assim, mas pelo que eu já conversei com eles, faz parte do desenvolvimento espiritual.
Porque é justamente isso. Eu vou criar, eu vou poder ter uma família, eu vou poder ter filhos, eu vou poder dar sustento. Se a minha mãe fica doente, né? Eu vou poder ter essa segurança para eu também poder ter esse papel no mundo, né? Eu vou poder, que nem a gente fez aqui, comprar um monte de detergente, coisa e doar para quem está precisando. Eu vou poder ser um agente nesse mundo para trazer harmonia. Então, me desculpa, pode falar. Eu vi no Instagram do Sará essa semana que ele postou um monte de carro cheio de flor. Aí eu fiquei um pouco chocada com essa Eu já vou chegar aí. Sim. ostentação. Na Índia, eles são muito negociadores. Faz parte daquela cultura. Podem passar, não tem problema. Faz parte daquela cultura. Eles gostam de negociar. Se você vai comprar alguma coisa, eles vão jogar o preço lá em cima antes, porque eles querem que você negocie para baixo. Então, veja, é diferente daqui. Se você entra no lugar e a pessoa te fala assim, ah, sei lá, quanto é essa caneca? Ah, essa caneca custa R$ 120. Nossa, eu não vou comprar, fica puto e sai, né? Lá não, você fala assim, ah, te dou 90. Daí, não, 90 não. 95. Daí você chega lá em 98. Pronto, fechou o negócio. Pra gente é ofensivo. Eu lembro que quando eu fui, eu me enchi o saco, assim, de, vou ter que ficar negociando esse negócio com essa pessoa. É uma cultura diferente. Eles não veem o dinheiro como algo errado. Eles não veem a prosperidade como algo errado. Mostrar que tem um carro bom não é feio. A gente acha feio. A gente vai passear aqui no sábado, que os caras ficam passeando com o carro, falar, ai, coisa brega. Gente, eles têm prosperidade, não é feio ter prosperidade. Não está desalinhado com o caminho espiritual. Porém, depende com que você faz isso. Se você é apegado a esses bens e acha que aquilo é a tua vida, daí sim, você está criando uma situação que não é saudável e que não está alinhado com a harmonia do mundo. Por quê? A harmonia cósmica e a natureza, a gente pode pensar até pelas próprias, os períodos que a gente tem sazonais. A gente não tem só verão, a gente não tem só primavera, a gente tem inverno, a gente tem outono. Então, por que a gente vai achar que tudo que é aquilo que a gente tem, que a gente compra, o dinheiro que a gente está recebendo mensalmente, principalmente, isso eu acho que talvez faça mais sentido para quem é autônomo, né? Nem todo mês eu ganho dinheiro, tem meses que eu ganho bastante, né? Tem períodos que eu ganho muito, e tem períodos que vão ser períodos mais de seca, né? E tudo bem, nesses períodos de seca eu vou me martirizar, vou entrar dentro de uma vibração negativa, eu vou ficar achando que o mundo é muito injusto, eu vou entrar num processo de ansiedade super intenso, vou ficar doente, daí só piora as coisas, porque daí fico doente, preciso do dinheiro, não tenho dinheiro, né? Ou em períodos em que eu estou ganhando muita grana, eu vou gastar e comprar um monte de coisa sem ter um propósito com aquilo que eu estou comprando. Não que a gente não possa comprar as nossas roupinhas bonitas. Vamos comprar as roupinhas bonitas. A gente fala, inclusive eles falam aqui, ó, saúde, sucesso, família, aquisições de bens, autorrealização no mundo social e profissional. É expansão, é riqueza. E riqueza material, ela está relacionada, sim, com a maneira como você trabalha. Ninguém que tem a cabeça fraca tem dinheiro, a não ser que seja herdeiro. E daí perde todo o dinheiro, né? Vocês podem... quantas vezes a gente escuta histórias assim, né? E aí eu vou falar sobre a Índia. Eu vou 21 de novembro para a Índia. É uma viagem que custa preço de um carro. E daí você pode pensar assim, ai, que absurdo, mas você está trabalhando com yoga, você vai fazer um curso de yoga. O curso de yoga lá para 2 meses custa uma grana. Em nenhum momento eu fiquei achando que aquilo era errado. Porque, veja, as pessoas elas têm uma ideia muito equivocada com quem trabalha com yoga, com terapias. Inclusive, as pessoas que trabalham com yoga e terapias têm uma ideia equivocada sobre a precificação do seu trabalho, né?
quanto que o Charat dedicou a vida dele para ensinar as pessoas. Desde pequeno, ele pratica com o vô dele, que é o Patap Jois. Quantas vezes os amigos dele provavelmente iam brincar e fazer coisas que de criança e ele ficou estudando yoga, né? Quanto da vida dele, quanto do tempo dele, qual é a estrutura que o Charat tem lá? Ele tem um ginásio que cabe em 300 pessoas, né? Quantas pessoas que tem que se envolver para organizar essa galera que vai para lá? O quanto que aquela cidade tem que se organizar para receber tanta gente de fora? Isso tem um valor. A gente tem que valorizar. E é dinheiro, gente. Não é errado, entende? Por exemplo, a autorização lá custa $5.000. Então não é por merecimento? Sim, é por merecimento. Você só é autorizado a ser um professor de Ashtanga por merecimento, porque você só vai para a Índia e só vai mostrar a sua prática para ele lá, e ele vai te ensinar, e você só vai ser autorizado porque você pratica todo dia. É um merecimento. Mas é o trabalho deles. Envolve muita gente, envolve muita energia, envolve muita dedicação. Essas pessoas acordam 2 horas da manhã, Charat fica das 4:30 da manhã até meio-dia atendendo 300 pessoas, né? Então, por que a gente acha que ele não merece receber? Eu acho que ele merece receber. Também o fato dele expor isso, né? Que ele falou. É justamente aquilo que a gente falou, talvez. Porque a gente julga. Então a gente acha errado expor. Mas ele, como não julga, ele tem certeza que aquilo é certo, que aquilo não tem por que não expor. Não só expõe como enfeite, ou carro com flores. Sim, porque para eles é natural, entende? É a mesma coisa de eu sentir vergonha de vestir uma roupa bonita, porque eu sou professora de yoga, eu tenho que me vestir com trapo. E daí tem gente que se veste com trapo, mas não. Entende? Não, se veste com trapo justamente para dizer assim: olha como eu sou simples, veja. E não é. Não é a verdade. É uma ideia equivocada da verdade. Você estava falando comigo aí, tipo, as pessoas, eu acho que principalmente no Brasil, tem uma distorção entre privilégio e conquista. Exatamente. E aí o Charat, gente, ele colocou fora porque ele é uma conquista, o trabalho dele tem obviamente, a gente tem que pegar uma cultura como a Índia, eles são muito pobres, gente. Muito pobres. Não é assim. A gente que teve lá, né? A Mia teve lá menos de um mês, né? É muita pobreza, gente. Então, assim, e eles têm sistemas de castas também. Então, por exemplo, o que é um sistema de casta? Se você nasce dentro de uma família de, sei lá, faxineiros, você tem etapas dentro disso. Então, você pode ser o faxineiro mais pobre ou o faxineiro lá que trabalha, que ganha um pouco mais. Você não vai deixar de ser isso. Nem seus filhos. É super injusto. Então, para eles, essas conquistas são bastante importantes, porque é uma maneira de dizer eu venci dentro daquilo que é a minha própria realidade. A gente tem muito isso aqui também, eu lido isso. Aluno que fica pedindo desconto. Eu quero desconto, mas está muito caro. Gente, precifiquem o trabalho de vocês com o valor que vocês acham que tem. E não tenham medo de que aquilo é muito caro. Aquilo vai ser o preço que as pessoas que são seus clientes vão pagar. Vai ser caro para alguém. Mas daí não é teu cliente. E não tem nada de errado, você não está sendo menos justo. Só você sabe o quanto você se dedica, quando você acorda de manhã, quantos cursos você fez. Aqui também. Mas a sua mensalidade, esses dias veio uma pessoa de uma outra escola, a sua mensalidade é mais alta do que de tal escola. Eu acho ofensivo falar isso. Você sabe o quanto que eu me dedico aqui dentro? Você sabe quantos cursos eu faço? Quanto que eu pago? Quanto que sai a minha aula, a minha viagem para a Índia? Não é o estúdio que paga a minha viagem para a Índia. Não paga. Se eu fosse colocar, precificar aqui para pagar a minha aula, né, para a Índia, mas o quanto que eu vou trazer e agregar aqui dentro de valor? Porque eu vou lá estudar, eu vou desenvolver, eu vou trazer o melhor que eu puder para isso aqui, isso tem um valor. Então, eu acho ofensivo a pessoa dizer, mas você deveria ter o mesmo preço que o outro. Não, o outro tem o preço dele.
Ele que sabe do preço dele, né? Unindo isso da conquista e do privilégio, o brasileiro tem muita mania de... Eu aprendi isso muito aqui na escola, assim, tipo, as pessoas parecem que não conseguem ficar satisfeitas ou felizes com a conquista do próximo, sabe? Isso é uma cultura, tipo, muito triste que eu venho percebendo, é uma coisa que, tipo, eu tinha em mim. E hoje qualquer coisa que seja, qualquer conquista, pequena ou grande, de qualquer pessoa, tipo, me traz uma felicidade, uma satisfação, porque é isso, meu, é bom, sabe? Você tem que ficar feliz com o bom do próximo. Exato. E a gente não tem essa cultura. Por que se um carrão te fecha, você fala, ah, tinha que ser esse cara", né? Ah, Por quê? Se fosse um carro normal, você não ia falar assim, ah, porque pensa que é o dono da rua. Gente, que ideia equivocada. Assim, é isso, ter prosperidade financeira é bom. esses dias uma moça chegou na loja, ela tava tipo, super puta, assim, porque ela tava fazendo a reforma e tal. Eu falei, moça, olha o caos que a gente acabou de passar, o planeta na pandemia. Estão construindo um apartamento de, sei lá, 300 metros quadrados. Quantas pessoas podem pagar o que está fazendo? Sim, Você vai é pegar uma isso. gata, sabe? É isso. E assim, e valoriza, valorizem muito o que vocês têm também. Sim. Só que o que eles falam, né? Essa expansão, essa riqueza, essa vibração que a gente tem que vibrar alto. Não pensem que vocês têm que vibrar baixo, que vocês têm que ser coitadinho, que vocês têm que se vestir mal e ter um carro velho por daí ser valorizado pela sociedade. Isso é equivocado. As pessoas acham que você ter tudo isso, e você reconhecer o seu valor e você reconhecer as suas conquistas, ela automaticamente anula a possibilidade de você ser uma pessoa humilde. Só que as pessoas acham que humildade é você andar, tipo, né? Exato. E as pessoas, às vezes a pessoa que está andando com trapo é mais arrogante do que a pessoa que está ali. Exatamente. Porque às vezes. Exato. Porque a arrogância às vezes se expressa justamente nisso. Eu vou andar que nem um trapo. Justamente porque eu acho que quem anda que nem um trapo é muito melhor do que quem anda muito bem vestido. Então é isso, a gente tem que tentar ajustar os nossos valores a isso, né? Então eles falam, né? Utilizar as posses sem apego, valorizar o trabalho, ganhos e perdas são inerentes à vida. Então, as atividades e as posses nos permitam um estado de certa riqueza. Em qual sentido? Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma estrutura, se eu sei que todo mês vai cair um valor legal na minha conta, que eu possa pagar um bom plano de saúde, que eu possa dar coisas para os meus filhos, que eu possa comprar coisas que eu gosto. Isso vai me permitir vivenciar esse mundo de uma forma mais harmoniosa e trocar com esse mundo. Como eu disse, se a sua mente fica o tempo todo ocupada com a falta, você não tem como mudar, porque falta. Então, assim, se vocês têm essa coisa, e cara, todo mundo tem, e isso vai depender muito, não é todo mundo. A gente aprende que dinheiro é bom ou ruim e a lidar com o dinheiro com os nossos pais. E se eles, por exemplo, vibram na falta, a gente vai vibrar sempre na falta, porque a gente nunca vai acreditar que vai estar sobrando. E daí não vai estar sobrando nunca mesmo, né? Então, assim, comecem a pensar, a vibrar que vocês podem sim ter um valor que está alinhado com aquilo que vocês acham que vale o trabalho de vocês, que não é errado comprar coisas, mas que essas coisas não podem gerar vícios também. Meu Deus, eu não posso viver sem o meu MacBook, porque se eu tiver um PC, talvez um dia ele estrague, eu não tenha dinheiro e precise ter um PC. Mas se eu tiver um MacBook, que bom que eu tenho um MacBook, que bom que eu tenho um iPhone, né? Ah, ficou velhinho o iPhone, puxa, saiu um iPhone novo, vou dar o meu iPhone para uma pessoa que não tem celular, sei lá, sabe? Porque daí você não se apega, não é aquela coisa, ai, porque meu telefone é muito caro, né? Enfim, né? E aí não fica também naquela pira de tipo, ai, olha, eu tenho um iPhone, né? Tipo, ai, você tem aí né? Você não fica. Vocês podem perceber, só para finalizar, novo rico e quem já nasceu rico. Quem já nasceu rico não tem essas coisas.
sabe? Agora o novo rico quer ficar mostrando, quer ficar, né? Gente, vibrem alto, não vibrem baixo. Vibrar baixo não deixa ninguém mais espiritualizado, segundo as escrituras, não sou eu que estou falando. E eu tenho que aprender muito com isso, porque eu tenho essa coisa. Na minha casa, nunca foi tudo muito próspero, tudo muito bom. Eu sempre aprendi assim que precisa se trabalhar muito para poder ter o mínimo. E aí, ultimamente, conforme eu fui desenvolvendo a minha prática de yoga e lendo as escrituras, eu comecei a perceber que não, eu posso ter muita prosperidade financeira. E se alguém olhar para o meu negócio, entrar aqui dentro, ou olhar para eu não tenho um carro bom, mas se algum dia eu comprar um carro bom e a pessoa dizer, né, trabalha com yoga, mas nossa, tá, cobra demais, que coisa feia. Desculpa, continue vibrando baixo, mas assim, essa é a tua realidade. Então, parem de ficar pensando também no que os outros pensam, tá? A gente precisa se alinhar dentro de uma frequência de consciência que é diferente mesmo. Diferente daquilo que é, talvez, para a maioria. Mas vocês podem perceber que todo mundo que tem uma condição mental e de consciência que é boa e equilibrada, não passa muita necessidade. Tá? Se está passando é porque tem alguma coisa ali desequilibrado. E aí a gente vai para a terceira, que é cama, que é o prazer, que também é uma coisa que as pessoas acham que tem uma noção equivocada. Ah, então tá. Então a minha vida é praticar yoga, ser muito alinhado com essa parte espiritual, mas eu não posso trabalhar muito para ganhar dinheiro, porque a prof disse que tem que vibrar alto. Mas aí eu não vou descansar, eu não vou sentir prazer, eu não vou me dar uma viagem para algum lugar, eu não vou. Se eu sou espiritualizado, então eu não posso sentir prazeres, porque eles falam de deleite e de prazer sexual. A gente não está aqui para virar monge, gente, a não ser quem queira, né? Mas assim, não é errado. Dentro dessas áreas da vida espiritual, é importante que a gente tenha prazer em viver e que a gente tenha momentos, sim, em que a gente supra os nossos desejos, desde que os nossos desejos, eles não nos levem a vícios. Então, por exemplo, mas é errado, né? Ontem eu falei, vamos beber, vamos fazer um brinde com... No fim a gente não fez, né? Com saquê. Mas é errado beber. Eu não gosto de beber, realmente. Mas assim, não, então eu nem posso tocar nisso, né? Se aquilo te dá prazer, tudo bem, mas aquilo te dá prazer e está entrando em harmonia ou desequilíbrio, né? E isso é importante também. Então, eles falam de autorrealização no nível sensual e sensorial, que é imprescindível para o equilíbrio e desenvolvimento espiritual. É a celebração da vida sem violação do quê? De Dharma, que a gente falou, que é responsabilidade moral, é aquilo que a gente veio fazer aqui. De Artha, que é prosperidade material, então, né, não ficar doido e começar a gastar um monte de dinheiro com um monte de coisa só para trazer aquele prazer, para viver, achar que a vida é só prazer, né? E de moksha, que é o nosso objetivo final, né? Então, são atividades, valores emocionais, cultura, música, artes, dança, culinária, estética, que daí também entra nisso. Não, eu não posso, sei lá, pintar o cabelo, tem que deixar branco, porque isso vai mostrar para os outros o quanto eu sou desapegada, né? Eu não posso comprar a minha roupinha da 4AM lá, né? Porque eu vou mostrar o quanto eu sou desapegada. Não, é importante que a gente tenha coisas que a gente gosta de fazer, é importante que a gente viva uma vida social, é importante que a gente vá no cinema, que a gente aproveite o que a vida traz, não é errado, né? E principalmente a gente precisa desses momentos para estar em harmonia. Mas o que a gente precisa também perceber é que muitas vezes sentar em um lugar e ter uma conversa super legal com os nossos amigos é muito mais valioso do que com um carro novo, né? E aí equilibrando isso, porque a vida é sobre isso. Eu acho que a nossa confusão maior é realmente equilibrar esses pratos, né?
porque a gente fica nessa tendência de não entender exatamente onde que a gente se encaixa dentro daquilo que a gente deseja. E a vida, ela é pautada por desejos, mas como onde esses desejos me levam? Eles me levam a adquirir situações ou coisas materiais que me trazem harmonia e harmonizam todo mundo de forma idônea, tá? Porque a gente fica pirando também. A gente pira, não, isso aqui é muito harmonioso para. E não é, né? A gente precisa tentar. Por isso que a gente tem a ferramenta que é o yoga, que ele vai nos dar essa consciência para a gente compreender a verdade das coisas. Então, quando vocês estão muito confusos, estende o tapete e faz uma prática. Para mim, ó, eu não sei para vocês, mas assim, estou muito confuso, não sei o que resolver esse negócio. Estende o tapete, pratica, no final você tem a resposta. Porque a resposta, a verdade, ela vibra dentro da gente. A gente é harmonia, a gente é felicidade, a gente é consciência, mas a nossa condição humana faz com que a gente tenha uma mente, e essa mente é dual, e essa mente ela se enche de vritti, que é essa bagunça de pensamentos. E samskaras, que são todas essas impressões que foram nos trazidas, que são valores que as pessoas que estiveram no nosso entorno, ao nosso redor, os nossos pais e etc., colocaram para a gente como uns valores, né, que a gente tem que ter, que a gente tem que pensar sobre tudo, né? Então, é sobre isso, né? É sobre a gente utilizar, então, o yoga como uma ferramenta para que a gente possa dissolver isso e construir a nossa própria percepção das coisas, vibrando alto, não vibrando em escassez, não vibrando em zonas de conforto, né? Tipo, é confortável estar aqui, porque às vezes é confortável, né? Mas você está feliz? Você está bem? Você deita, é legal, né? No travesseiro, quando você acorda, você tem vontade de viver? Aquilo que você está fazendo é bom, né? Como que você está vibrando? E aí eles falam também sobre paixões, as nossas paixões, né? A alquimia e a relação com as outras pessoas. Que isso tudo é legal, a gente precisa principalmente pensar que o que nos atrai, o que está nos atraindo nas outras pessoas, por exemplo, quando você vai se relacionar amorosamente, o que me atrai no outro, né? Então, também trazer essa reflexão, assim, será que o que me atrai no outro é realmente algo que me alimenta espiritualmente? Porque às vezes a gente se atrai com umas coisas muito erradas, sabe? Coisas que faltam, assim, coisas que a gente aprendeu também que são erradas, né? Então, né, não vou entrar dentro dessa área de psicologia, assim, mas vocês devem, né, às vezes a gente tem uns padrões de relacionamento que não nos fazem bem, por que que a gente vibra daquela forma, né? Até que a gente consegue dissolver e daí encontra uma pessoa legal, né? Que daí não vai ficar enjoativo, que você vai estar 10, 15 anos com essa pessoa, você não vai ficar pensando, ai, que saco, né? Quantos casamentos que a gente vê de pessoas que estão há muitos anos juntos e que são amigos e que se gostam e que ainda mantêm o desejo uma pela outra, né? E quando a gente fala de desejo sexual ou de energia sexual, também se tem essa questão de, é errado. Não é, energia sexual é uma energia divina, né? Senão não existiria, né? Não é errado, mas o que que a gente faz com ela? Para onde a gente leva? Né? Ontem a gente estava falando quantidade de viagem que tem de pessoas que tem que é muito doentio a forma como elas lidam com o sexo, assim, com os desejos, com o que elas gostam. Por que que elas entram dentro desse desequilíbrio? O que que acontece, né? É porque eu senti isso na Índia também, né? Estou trazendo bastante a Índia. A Índia é um lugar em que as relações elas não são tão soltas, né? Que nem aqui. Então, assim, não existe ficar, não existe você conhecer. Os casamentos são arranjados, né? O sexo é uma coisa dentro da religiosidade que é uma coisa, né? Que é diferente do que é pra gente. A gente tem mais liberdade. Daí o que que acontece? Eles são aficionados a isso. Então, é uma coisa, assim, né? Por quê? Porque é uma coisa que é muito... não existe liberdade para se ser,
né? É tudo tolhido, é errado, não pode, não posso, né? Não posso gostar disso, né? Eu não posso fazer de tal forma. Então, isso causa desequilíbrio, sempre causa, né? Como muita permissividade também, né? Tudo muito permissivo. Ai, não, é muito legal, né? Hoje em dia tem essa coisa, não, eu posso ter quantos parceiros eu quiser, eu vou lá e, né, e faço com todo mundo. E a tua energia, para onde você leva essa energia? Com quem você está trocando essa energia sexual que ela é tão importante? Vejam, a vida nasce disso, né? De uma troca sexual entre duas pessoas, né? Então, é muito importante a gente também trazer essa consciência. E aí, para a gente finalizar, a gente chega em moksha, que seria o objetivo. Moksha é a iluminação, a libertação de todas essas questões, de todas essas impressões que nos prendem dentro de padrões de pensamento, de consciência equivocada daquilo que a gente é, né? Então, ontem também a gente estava falando, né? Como que você se descobriu, né? Ai, eu fiquei feliz, né? Porque parecia que era tudo tão errado, e aí de repente eu senti que, nossa, é isso aqui, né? Então é isso que a gente está indo buscar. A gente não está indo buscar uma idealização de algo que a sociedade diz que é correto, ou a idealização do que meu pai e a minha mãe disseram que é correto. Ah, mas eles ficam tão tristes, eu preciso ser uma boa filha. Assim, gente, a minha família, a minha mãe, ela fala coisas horríveis para mim quando eu digo aqui não. Ah, mas é porque eu queria. Não, você não tem mais querer na minha vida, querida. Muito obrigada por tudo que você fez para mim. Mas assim, a nossa relação só vai ser saudável se a gente, se existe esse equilíbrio, se existe esse respeito. Quem sou eu? Porque a gente tem que exercer isso com os nossos pais, né? A gente precisa entender quem eles são, para que a gente possa aceitá-los, para que a gente não fique naquela, né, fica brigando o tempo todo, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais adulto e eles mais velhinhos, né? Porque daí eles têm as manias deles e tal. Ou você fica revoltado, brigando o tempo todo com eles, ou você aceita quem eles são e não fica nesse combate o tempo todo. Só que eles também têm isso com a gente, porque eles querem o nosso melhor, mas o que eles querem é deles, não nosso. Então, de que forma eu consigo, não é impor, mas de que forma eu consigo me mostrar dentro dessa sociedade? Eu sou isso, porque eu entendo dentro da minha prática de yoga que é assim que eu me sinto bem, porque isso me traz harmonia, me faz acordar bem, me faz me relacionar com pessoas legais, a fazer escolhas boas. Eu não estou viciado em drogas, em comida, em nada que seja um desequilíbrio, porque eu não preciso ir buscar fora, dentro tá bom. E se você tá com alguma coisa que você percebe que tem um desequilíbrio, tipo, ah, tô com compulsão alimentar. Eu, Cíntia, eu sou magrinha, né? Ninguém diz que eu tenho isso. Quando eu dou uma desequilibrada, a comida, eu vou na comida. Eu quero doce, eu quero chocolate, porque precisa compensar uma coisa que não tá legal em mim. Então, essas coisas também que existem de, tipo, mas a gente tem que se aceitar assim. Gente, não é assim. Isso está fazendo bem realmente lá no fundo para a pessoa? Se tiver, tudo bem, né? Ah, mas eu fumo mesmo, faz bem, me deixa feliz. Tá bom. A gente não tem também que ficar julgando as pessoas que tomam essas decisões. Mas aí quando tem um câncer de pulmão, uma coisa assim, aquilo realmente fez bem. Ou por exemplo, pais que fumam na presença de crianças e elas são fumantes passivos. Gente, cadê a tua responsabilidade pelo outro que está ali passivamente fumando, né? Esse tipo de coisa. Então, moksha é autoconhecimento. A gente só chega a moksha se a gente tem essas outras áreas da nossa vida desenvolvidas. E eu só consigo me desenvolver dentro delas se eu me coloco dentro de um caminho de autoanálise e de observação. E esse caminho não vai ser que gostoso! Não vai, porque daí a gente tem que lidar com as nossas sombras, a gente vai ter que lidar com aquilo que é difícil, a gente vai ter que acordar e vir praticar yoga quando a gente não quer.
a gente vai ter que lidar com as nossas sombras mais profundas, que é exatamente aquilo que você aprendeu a ser e não é legal. Porque daí você percebe, nossa, eu tenho inveja de sei lá o quê. Nossa, eu sinto raiva do meu chefe. Mas é porque ele tem dinheiro, é bem-sucedido. Eu lembro, eu tive um companheiro que ele falava muito mal do chefe dele, porque o chefe dele tinha uma Ferrari. Mas ele adorava dizer o quanto ele era pobre, o quanto era lindo ele ser pobre, né? Quanto ele valorizava aquilo. E aí, assim, aquilo me causava um desconforto. Mas por que que isso é tão valorizado para ele, né? E por que que é tão errado uma pessoa ter prosperidade para ele? Será que isso cria harmonia, né? Então, a gente precisa perceber que é natural, e que está tudo bem a gente ter essas coisas, mas se você enxerga, você tem que atuar. Então, é ação. A gente tem que ser seres atuantes. Porque se você tem consciência de algo e você não age, é pior do que quem não tem consciência, né? E aí, vocês podem perguntar, mas qual é mais importante desses caminhos, né, dessas áreas? Qual delas é mais importante, né? Se a gente fosse escolher uma. Não existe mais importante. A gente pode pensar em etapas da nossa vida. Tem um cara aqui na porta de gás no chão, fez um corte aqui, deixa literalmente na porta. Na porta lá embaixo? Aham. Aperta no botão de pânico. Uhum. E daí o moço vem tirar. Não? Não. Uma pessoa tá vestida de boas. Então chama a ambulância. Eu achei que... Sim. Assim, aham. Desculpa, gente, tem uma pessoa que está desmaiado aqui na frente. SAMU? Imagina, imagina. Você vai lá? Uhum. Enfim, não existe um... Eu até me desestabilizei aqui. Não existe uma meta, não existe um sem o outro. Todas essas áreas, elas precisam ser desenvolvidas e a gente pode pensar numa progressão de vida. Então, por exemplo, se eu sei qual é o meu propósito, fica muito fácil ter prosperidade, porque o dinheiro vem. Porque é fácil. É fácil no sentido de aquilo que você vai fazer, ela vai gerar frutos financeiros, prosperidade. Se eu tenho essa prosperidade, se eu consigo ter essa segurança, eu vou também conseguir me desenvolver espiritualmente e pagar minha aula de yoga para eu vir aqui fazer minha prática, me desenvolver, né? E estar cada dia mais consciente e próximo desse estado de yoga, né? Eu acho que é isso. Dentro de moksha, que é o objetivo final, se você adquiriu dinheiro com retidão, aprendeu que o prazer se você aprendeu que o prazer é simples, por exemplo, a gente não supervalorizar o prazer e também não subjugar o prazer é simples, ok, tudo bem, sentir prazer. Se a gente conduziu a nossa vida de acordo com o nosso Dharma, né? Não ficar se iludindo também com as coisas, não ficar medroso, inseguro, a gente vai chegar nesse estágio de moksha que é felicidade. Então, vai ser feliz acordar de manhã. Vai ser feliz lidar com os problemas também, porque eu só fiquei, né, tipo, é feliz acordar de manhã, mas vai ter dias em que a gente vai estar passando por situações realmente desafiadoras. E daí, o que é felicidade nesses momentos? É quando você consegue perceber que, ok, eu vou respirar fundo e eu vou passar por isso aqui, porque eu sei que isso vai me desenvolver e eu vou aprender com isso aqui. Então, eu me sinto feliz por ter momentos de dificuldade na vida para que eu possa me desenvolver. E não ficar se colocando no lugar de que eu sou um coitadinho, por que que isso aconteceu comigo, por que que só na minha família? Ai, por que que, sei lá, bati o carro, aconteceu tal...
Não, gente, tudo que acontece na nossa vida vai trazer algum tipo de ensinamento. Se eu tenho uma atitude positiva em relação a isso, ou seja, se eu vibro alto, nada vai abalar a gente no sentido da gente desmoronar e desequilibrar totalmente, né? Mas, obviamente, é natural momentos em que a gente dá uma desanimada e cai. Mas caia, 2 dias, junta as tuas coisas, levanta e vai em frente, sabe? Porque esse lance de se colocar no lugar de só o mundo me deve, eu sou muito coitadinho, eu sou muito pobrezinho, também é uma maneira de você entrar dentro de uma zona de conforto, de desculpa para você não se desenvolver espiritualmente. Porque daí você vive ali. Eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da minha família, eu sou vítima do que aconteceu comigo. E aí é aí que se destacam as pessoas que conseguem ter essa estrutura psicológica e de consciência, que entendem que se a gente vibrar alto, a gente vibra alto com a unidade. E a unidade, ela é muito próspera, ela é feliz. Então, é natural que exista inverno, mas é possível ter verão e primavera. Então, é isso. Espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado vocês né, a trazerem um pouco de consciência sobre esses objetivos da vida, né? E que a gente possa continuar estudando yoga, exercendo isso, pensar no yoga como uma ferramenta muito poderosa e clara, e que a gente possa inspirar as pessoas com exemplo, não com aquilo que a gente fala, né? Então, ser o exemplo para os nossos filhos, ser exemplo para a nossa família, né? A minha irmã fala assim, eu admiro muito você, né? Por exemplo, eu sou vegana, e daí ela fala, admiro muito você, porque eu morro de dó dos bichinhos, mas eu não consigo. E aí, ela falou isso umas 5 vezes para mim, eu ficava quieta, né? Aí um dia eu estava irritada, assim, eu falei, você é pior de quem não tem consciência, desculpa. Daí ela, tipo, encheu o olho de lágrimas, ela tá até hoje comendo o negócio, né? Porque né? Mas quantas pessoas eu já inspirei a mudarem a sua forma de enxergar isso, né? Então, sejam inspiração pelo exemplo. Quem fala muito não inspira ninguém. Sejam, né? E vibrem alto, né? Vibrem sempre alto, mesmo quando vocês estiverem mal. E utilizem a sanga, que são as pessoas que estão nesse caminho espiritual. Se envolvam com pessoas que levem vocês a vibrarem alto. Se vocês perceberem que tem pessoas que trazem qualquer tipo de desconforto na vida de vocês, sem dó, tira da vida. E a família? A família bota limites. Bota limites. Até aqui. A minha mãe, o Marcos não está aqui, o Marcos conheceu a minha mãe. A minha mãe é o tempo todo me criticando, porque eu comecei a botar limite. Aqui não. Ela chega na minha casa, chegou na minha casa que o Marcos tinha feito todas as plantas e falou assim: ai, chega de planta, né? Na frente do Marcos, gente. Ai, essa planta não ficou boa aqui, eu acho que você tinha que trocar por aquela. E aí, assim, se fosse antigamente, eu ia ficar quieta. E daí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, né? Você que é a entendida de planta. Aqui é a minha casa e eu quero que fique assim. Ai, mas você é muito grossa. Não! Eu não sou grossa! Eu só estou colocando limites. E as pessoas, ela têm muito isso também. Por exemplo, a Cacá, prof. Cacá. Ela é grossa. Ela não é grossa. Ela bota limites e ela bota realidade. Então, parem com essa coisa também de que falar manso é bonitinho, de que aceitar tudo é bonitinho, que ser bonzinho é aceitar tudo. Porque, gente, ninguém vai viver na pele de vocês. Vocês vão tendo que aceitar tudo, 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 tudo. E pai e mãe fazem o que quiser, e namorado faz o que quiser, e marido faz o que quiser, e as crianças fazem tudo o que quiser. E o que acontece com a gente? Todo mundo está doente. Então, assim. A gente diz lá na escola para as crianças: o mundo precisa de pessoas boas, não de pessoas boazinhas. Boas, não boazinho. Exato. Boazinho também não Exato. 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 Então tem muita gente que. Eu tenho muita gente
Eu já tive crise com isso. Ai, mas eu sou professora de yoga, eu tenho que ser boazinha e todo mundo tem que gostar de mim. Tem um monte de gente que não gosta de mim. Tem aluno que sai. Já fiz uns 3 alunos chorar. É sério. E nunca mais voltaram. Nossa. Ai, mas que você é muito malvada. Não, gente, a pessoa chegou aqui pela 10ª vez e não decora a sequência, e aí tinha estudado um dia antes a sequência, porque eu já tinha falado, você precisa ver o que está acontecendo na tua mente que você não consegue estar presente. Não é normal o que está acontecendo com você. Mas daí a menina chorou, né? Um exemplo. Mas eu estudei ontem, e aí eu disse, tem algo errado, você precisa olhar para isso. Não, mas em todas as outras áreas da minha vida não acontece isso, eu sou médica, imagina, eu passei na medicina. Tem algo errado, o yoga está te mostrando isso. Chorou, foi embora e deve me achar uma pessoa horrível. Mas por quê? Porque eu mostrei para ela. E às vezes vocês vão fazer isso. Vocês vão mostrar, né? Vão mostrar, minha mãe querida, eu te amo, mas você não manda dentro da minha casa. E você respeite o meu amigo. Ai, que filha horrorosa. Você que Paciência. tem hoje, né? Né? Paciência. Né? A gente se sente muito mal em poder, em ter que colocar limites em certas pessoas, mas é isso, gente. Né? A gente precisa buscar a nossa harmonia para poder harmonizar os espaços, né? É isso. Vamos cantar só um Om Shanti para finalizar? Então, sentem lá, mãos na frente do peito. A gente faz uma inspiração bem profunda. E exala. E a gente vai cantar Om Shanti, Shanti, Shanti Hi. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Inspira profundo, exala, que todos os seres possam ser beneficiados, que haja paz, paz, paz em todo o planeta, que a gente possa ter equilíbrio, discernimento e que a gente possa realmente ser o exemplo para aqueles que nos cercam. Namastê. Namastê. Obrigada, gente. Gente, um beijo. Alguém, eu não não fiz essa pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo certo. Ok, então é isso. Obrigada, Sim. Obrigada a vocês. Bom final de semana. Beijo, prof. Tchau. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Boa semana, querida. E a Kelly, não sei pra